Nós vamos dar início à 17ª reunião ordinária da diretoria desta casa. Pergunto aos senhores conselheiros se nós temos alguma relevância com relação à ata da reunião anterior. O conselheiro Aldimar não está presente, que ele que sempre manda algum comentário sobre a ata. Pelo silêncio, consideramos aprovada, é verdade, Sérgio. Consideramos aprovada a ata de reunião. Eu vou passar logo, eu vou inverter aqui a nossa pauta um pouquinho, né? Porque nós temos hoje aqui a presença ilustre do Dr. Valdeci Torres, que é o presidente do BASA, que veio acompanhando do nosso superintendente do banco, o nosso André Vargas aqui, e do deputado federal eleito, que é o nosso capitão Alberto Neto. Cadê o... Não, estou te procurando, tá. Também aqui do meu lado o doutor Armando Cláudio Simões da Silva, meu parente, subsecretário de Segurança Municipal de Finanças, Tecnologia e da Informação e Controle Interno da CEMEF, da doutora Patrícia Caroline Oliveira de Moraes, que é especialista social da JM Consultoria e Assessoria Contábil, e os companheiros, a Davi Taliba Antônio, que é o nosso presidente da nossa ACA, do Nelson Azevedo. Cadê o Nelson? O Nelson Azevedo, primeiro vice-presidente da FIAM, do Coronel Menezes, que eu já olhei para ele, já vi que ele está aqui. Cadê o nosso professor, o reitor da Universidade? O senhor está me devendo, chefe, corra atrás, senão vou cobrar aqui no plenário. Com isso, para que nós não possamos alongar muito, eu vou passar a palavra já para o Valdeci, porque ele tem boas notícias. Eu ia dar uma, mas eu acho que eu não. Não, eu deixo para ti. Eu estou falando do 1,5 bilhão. Tá. Bem, obrigado, Antônio, obrigado a toda a diretoria da FIAN, da Associação Comercial, a todos aqui presentes. Estamos aí, essa semana a gente veio aqui ao Amazonas, nós estamos reunido com o Comitê de Administração do Banco, está aqui hoje. Estamos reunidos de forma itinerante aqui em Manaus. É bom para que não só a diretoria do banco se aproxime dos clientes, mas também o conselho de administração, que muitas decisões do banco vão ao conselho de administração, então é bom. A gente visitou alguns clientes com o conselho para que ele conheça a realidade do Amazonas e a realidade direto dos empresários, dos clientes do banco. Então é uma visão diferente do Banco da Amazônia. Primeiramente, como eu disse aqui para o Conselho, falando do Banco da Amazônia, nós queremos deixar bem claro que o Banco da Amazônia é um banco de fomento, é um banco de desenvolvimento. O nosso objetivo maior é créditos e financiamentos de desenvolvimento, ou seja, para geração de emprego, renda, com juros e prazos diferenciados. Então, para o próximo ano de 2019, nós, até por uma questão durante 2 anos difíceis, aí, 2016, 2017, este ano nós devemos fechar com 5 bilhões de reais aplicados na região norte. O estado do Amazonas melhorou muito em relação ao ano passado, a aplicação, mas ainda muito aquém do todo o potencial do Amazonas. Nós devemos fechar esse ano com 500 a 600 milhões de reais aplicados no estado do Amazonas. Mas para o próximo ano de 2019, nós temos no nosso orçamento, que foi aprovado, de 1,5 bilhão de recursos para o estado do Amazonas, ou seja, para os produtores rurais, para as empresas e agora também até para as pessoas físicas que querem colocar energia solar nas suas casas, vai ser possível através do FNO. Né? Então a gente também está negociando a abertura maior desses recursos, no recurso do FNO, através de bancos parceiros, cooperativas e agências de fomento. Então o Banco da Amazônia ele não quer ficar exclusivamente com o FNO, mas também abrir para outros bancos que tenham condições de aplicar, para que facilite o acesso aos empresários, né?
Acho que o empresário às vezes já tem um relacionamento com um determinado banco, ele pode já tomar o FNO através de um outro banco e não somente com o Banco da Amazônia. Então isso expandir um pouco o horizonte do FNO para toda a região. Outra questão, o capital de giro do FNO, que é um fator importante para o dinamismo das empresas, ele até então tinha sido reduzido para só 18 meses, era uma portaria interministerial 44, e agora ela vai retornar a 36 meses com 6 meses de carência. Então, ou seja, o capital de giro volta a ter um patamar de prazo diferenciado. E a partir desse ano, as taxas de juros do FNO também têm um diferencial, né? Porque criou uma taxa de juros própria, chamada TFC, taxa de juros dos fundos constitucionais, que é uma variação do IPCA e mais um fator fixo que situa em torno de 2 a 3,5% ao ano. Então nós estamos falando de juros reais de 2 a 3,5% ao ano. Então nós estamos falando de juros de primeiro mundo. Então acho que tem condições das pessoas, o ambiente econômico está mais estável, o ambiente político com a eleição está mais estável, eu acho que o otimismo dos empresários melhorou, então acho que é o que dizem todas as pesquisas aí das federações e tudo. Então é importante para esse momento tirar os projetos da gaveta e analisá-los novamente, ou seja, nessa nova realidade de desenvolvimento. E o Banco da Amazônia quer colocar aqui para todo mundo que o banco é um grande parceiro. Parceiro dos empresários, dos produtores rurais, das federações, para buscar negócios e trazer o desenvolvimento para o nosso estado do Amazonas. Então acho que a gente pode fazer federação, nós nos colocamos à disposição da federação para fazer campanha junto a empresários de outros estados, trazer negócios, para ir junto visitar, para ir junto buscar negócios. A gente fala que a gente tem muito um potencial no Amazonas e na região norte enorme de potencial de riqueza biológica, riqueza mineral, que precisa ser explorado de forma sustentável. E a gente precisa. Se não temos, às vezes, empreendimentos prontos aqui, a gente pode buscar e falar, olha, tem o Estado junto, tem a federação e tem um banco aqui que quer emprestar e tem juros diferenciados para fazê-lo. Então, contem com o Banco da Amazônia, acho que a gente tem buscado modernizar o banco. A intenção nossa para os próximos anos é que o crédito de fomento seja digital, ou seja, que o empresário ou produtor rural não precise ir em uma das nossas agências para tomar o FNO. Ele possa já fazê-lo diretamente num aplicativo do banco. Hoje já tem um aplicativo que é um simulador do FNO. Quem quiser baixar é só procurar tanto no Google como para iOS já tem, é simulador FNO. Você vai lá, simula a sua parcela, simula o valor, calcula os juros, para você saber exatamente como que vai ficar a tua parcela, você pode simular lá e até mandar uma proposta para o banco. Olha, eu tenho interesse em fazer o financiamento, aí agenda e o nosso gerente agenda uma visita com vocês. Então, a gente tem tentado buscar modernizar o banco, tentar mudar o processo, né, tirar o banco da Amazônia, mudando um processo de 20, 30 anos que era sempre feito do mesmo jeito, faz o projeto, faz o cadastro, tem que ir lá no banco, tem que reunir muitos papéis, muitos documentos, e a gente está tentando buscar simplificar isso na medida que a lei, que as regras permitem, a gente vai fazê-lo. Só para concluir, a gente também tem um projeto, um processo muito interessante de microcrédito, que é o nosso microcrédito, chama-se Amazônia Florescer. Nós temos uma unidade aqui em Manaus. A intenção nossa é expandir essas unidades através do MPO digital do Banco da Amazônia, que vai ser o Amazônia Florescer Digital. E a gente vai trabalhar isso já agora em janeiro, essa expansão. Nós temos hoje uma carteira de
aqui em Manaus deve ter uma carteira de 15 milhões anos de empréstimos para microcrédito, que é o trabalhador informal, é aquele que é o feirante, é o cabeleireiro, é aquele que não tem ainda uma empresa formal e que o banco também apoia através do Amazônia Florescer. Então a gente está à disposição, deixamos nossos contatos aí, eu falei que tem até o celular do presidente tá disponível para que vocês possam entrar em contato comigo, com o André, que é o nosso superintendente aqui regional, que está mais próximo de vocês. E vou até responder um questionamento que o pessoal fez hoje de manhã nas entrevistas que a gente deu, que era justamente falando nesse momento em que estão se falando em privatização de estatais, e o que a gente tem dito para o nosso pessoal se o banco se mostrar relevante para a sociedade da região norte, para a sociedade do Amazonas, não há necessidade de se pensar e nem se preocupar com isso. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte como empresa. Se a gente não estiver fazendo, a gente não vai ter razão de existir. Qualquer outro pode fazer isso em nome do banco. Mas então a gente hoje está trabalhando muito forte para que a gente e que a sociedade amazônica reconheça a relevância da empresa, desta estatal. Se ela assim o reconhecer, ela permanece. Se não, ela não permanece. E simples assim. Então, para nós do Banco da Amazônia, nós temos que fazer o esforço, cada funcionário tem que fazer o seu esforço para que essa empresa seja e execute a sua missão. Muito bem, vocês viram, foram boas notícias. Eu só estou sentindo a ausência aqui dos economistas, né, dos donos dos escritórios de projeto. Tu vais falar? Não, mas ainda não. Deixa eu só concluir aqui a minha. Porque é o seguinte, nós temos aqui, Nelson, eu acho que nós deveríamos convocar o André, já que o nosso Valdeci vai estar fazendo essa peregrinação aí para mostrar a nova cara do banco. Eu acho que convocar o André para que pudéssemos fazer uma reunião de trabalho com os micros, por conta desses 15 milhões ano, que podemos aumentar, né? Uhum. E também com relação a essa outra performance que vai ser adotada aqui pelo Banco da Amazônia. E aí nós temos que chamar nosso pessoal, nosso escritório, nossos projetistas. Boa tarde, doutor. Boa noite, doutor Adriano. Pode vir para cá para frente. Ela é a superintendente do SEBRAE. Parceiro nosso também. Ela não quer vir para frente nem? Venha para cá, doutor Adriano. De forma, Nelson, que fica, André, vamos, compra aqui do paraensezinho aí, para ver se a gente faz essa rodada de negócio, onde nós possamos ofertar para uma clientela mais dirigida. Eu vou te passar, então, a palavra agora, mas tu não já vai querer nenhum financiamento, não, né? Ele vai fazer o projeto. Boa noite a todos, boa noite, Valdeci, em especial a você e a André que estão aqui, nos dando essa excelente notícia, né? Nós que estamos precisando tanto aí desses fundos de fomento que o banco disponibiliza. Eu só queria sugerir ao André, que é quem toma a frente junto com a gente, né, André? Que preparasse uma reunião para nós consultores do banco, né? Porque realmente fantástica a mexida que foi dada agora. Eu tenho absoluta convicção de que vai dar certo e nós teremos aí grandes projetos para o ano que vem. Muito obrigado. André, então vamos trabalhar, né? Bom, já fica pré-agendada essa nossa reunião. E eu vou passar a palavra. Ele veio oferecer e trouxe boas notícias de dinheiro. Eu espero que o Armando, aqui do meu lado direito, também venha falar de coisas boas aqui para nós. Porque até eu fico meio temeroso quando eu tenho aqui alguém da secretaria, da Cefaz, da CEMEF. Não, estou falando Cefaz também. Porque quando vê os dois juntos, aí, meu amigo, é um desastre total.
Mas aí o Armando vai trazer boas informações para nós, que hoje é o subsecretário da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, a nossa SEMEF, que fará a divulgação do programa de parcelamento incentivado, que é uma importante iniciativa da atual gestão da Prefeitura Municipal de Manaus. A Prefeitura de Manaus também sensibilizado o prefeito Arthur Neto, justamente já querendo da sua parcela de contribuição, vista aí sinais positivos de que a economia há de voltar a ser pungente, se Deus quiser, o mais breve possível. Também veio aqui, nós recebemos uma determinação para que fizéssemos um estudo no sentido de apresentarmos tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas contribuintes da Prefeitura Municipal de Manaus, um programa diferenciado de incentivo à negociação das dívidas. E esse programa, que nós denominamos de Programa de Parcelamento Incentivado, ou PPI Manaus, ele ele atende para pagamento de créditos tributários em atraso de pessoas físicas ou jurídicas, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive aqueles que tenham sido objeto de parcelamento ou reparcelamento com base em leis anteriores. Ou seja, todo e qualquer débito que pessoa física ou pessoa jurídica tenha conosco, e aí eu vou colocar daqui a pouco um particular, um diferencial desse programa de parcelamento incentivado, muitos chamam de Refis. O nosso nome oficial é esse aí mesmo, PPI Manaus. Ele tem um diferencial em relação a todos os outros do passado, e eu tenho certeza que vocês todos vão concordar e vão ver oportunidades, e nós pedimos a vocês, como líderes que são na área, na classe empresarial, que divulguem isso. O nosso programa de parcelamento incentivado, ele vai até dia 21 de dezembro, tá? Até dia 21 de dezembro desse ano. E ele tem aqui duas situações diferenciadas em relação ao passado. No passado, nós só oferecíamos descontos sobre multa e juros de mora para débitos vencidos até o exercício anterior. Agora nós estamos oferecendo algo diferente, algo a mais. Especificamente em relação à IPTU e à taxa de localização, também conhecido como alvará de localização, de fato, os descontos referem-se a débitos de 2017 para trás. Mas, e aqui vem o diferencial, para o ISSQN, tanto próprio quanto retido na fonte, o ISS de profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais, e as multas por infrações tributárias, bem como a taxa de verificação de funcionamento regular, ou o alvará de verificação de funcionamento regular, esses também a Prefeitura está concedendo descontos para o exercício em curso, para 2018. Então, as empresas que têm algum débito relativo à ISS, a taxa de verificação de funcionamento regular e multas por infração do ano de 2018, ela vai ter oportunidade até o dia 21 deste ano, 21 de dezembro deste ano, de aderir ao programa de parcelamento incentivado, com descontos que nós vamos já apresentar, bastante significativos. Importante frisar também que os descontos que estão sendo concedidos são para as taxas municipais de uma forma geral. Em particular, nós destacamos as taxas do Implurb, que existem muitas pessoas jurídicas que possuem débito junto ao Implurb relativo a taxas diversas, como de publicidade, execução de obras, comércio em via pública, etc. Nesse caso, quem tem débitos do exercício de 2018 e exercícios anteriores, primeiro tem que aderir ao PPI relativo aos débitos de 2018, ou quitá-los ou parcelá-los de pagar a primeira parcela. Pagou a primeira parcela, aí ele automaticamente pode aderir aos débitos de exercícios anteriores. Então isso aqui é uma forma que a Prefeitura está oportunizando para o empresário que precisa, por exemplo, de uma certidão negativa de débitos para participar de licitação ou para apresentar em algum órgão. Ele pode não só colocar em dias a sua empresa relativo ao exercício de 2018, mas também em relação aos exercícios passados. Ou seja, ele vai poder
negociar todos os seus débitos vencidos com a Prefeitura de Manaus. Veja que a Prefeitura está concedendo desconto que varia de 100% para pagamento em cota única, de multa e juros de mora, e a multa por infração, e aí ela é proporcional, no caso, nós vamos ver a seguir, 80% no caso de pagamento de 2 a 3 parcelas, 60% para pagamento de 4 a 6 parcelas, 50% para pagamento de 7 a 12 parcelas, e para quem, vamos dizer assim, está com o caixa um tanto quanto comprometido, para pagamento de 13 a 36 parcelas com desconto de 40%. Além disso, para os pagamentos à vista ou parcelamentos de até 6 vezes, desconto de 50% nos honorários advocatícios para os débitos que estão em execução. E ainda conseguimos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, um desconto também de 50% sobre as custas judiciais para pagamento à vista ou em até 6 parcelas. No caso específico dos débitos que encontram-se em execução e que há custas judiciais, é possível o desconto dos 50% das custas no parcelamento de até 36 parcelas, sendo que nas 6 primeiras a dívida toda relacionada às custas judiciais já é rateada, ou seja, a partir da 7ª parcela ele já quitou as custas judiciais relativo àquele débito que está em execução. Em relação ao ISS retido na fonte, é um caso atípico, porque como se trata de um imposto que é do município e que a empresa, quando fez a retenção, deveria ter repassado de imediato para o fisco municipal, nesse caso o número de parcelas é menor, é até limitado a 6 parcelas, mas de qualquer forma o fisco está possibilitando o parcelamento com redução também sobre a multa por infração. Nós temos o portal do manausatende.manaus.am.gov.br para aqueles contribuintes que queiram fazer os recolhimentos à vista. No caso do ISSQN, relativo a exercícios anteriores, nós temos o portal do GIS Online, que é portal.gisonline.com.br. Automaticamente, se o contribuinte tiver débitos, evidentemente, se ele tiver débitos do exercício 2018, primeiro ele tem que aderir ao IPPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado 2018, ou pagar em cota única, ou parcelar e pagar primeiro, e depois ele vai para o portal do portal.gisonline.com.br para fazer o pagamento do ISS de exercícios anteriores. Se ele tiver, como alguns contribuintes, não sei se provavelmente alguns de vocês aqui devem saber, a Prefeitura de Manaus este ano mudou o sistema de nota, que nós chamamos de nota Manaus. Quem tiver débito de ISS relativo ao ano de 2018 é ir direto no portal da nota.manaus.am.gov.br, que automaticamente tudo que for débito vencido já sai sem multa e sem juros para pagamento à vista. Os pagamentos parcelados, até 6 vezes, em breve vai estar no portal, e acima disso só parcelamento presencial. O vencimento da primeira parcela ou cota única vence 2 dias após a adesão do parcelamento, seja ele em cota única, seja ele em várias parcelas. A primeira parcela vence a 2 dias depois da adesão, e as demais parcelas passam a vencer naquele dia do vencimento da primeira parcela. A Prefeitura também reduziu o valor mínimo de cada parcela, que no passado, especialmente para os microempresários, alguns deles não conseguiam negociar em função do valor mínimo da parcela. Então, foi estabelecido uma UFM para pessoa física, que é R$ 101,78, 2 UFMs para pessoas jurídicas integrantes do Simples Nacional e 3 UFMs para as demais pessoas jurídicas. É importante frisar que a Prefeitura, com esse programa de parcelamento incentivado, ela está oportunizando não só as pessoas físicas, e em particular as pessoas que estão aqui presentes, que representam a classe empresarial, a oportunidade de negociar seus débitos, de se tornarem adimplentes com o fisco municipal, de poderem participar normalmente de licitações, de poderem ter as suas certidões negativas ou certidões positivas com efeito negativo de forma facilitada,
com descontos atrativos, mas também a Prefeitura tem como objetivo proporcionar para esses que vão aderir a esse programa já descontos diferenciados para os contribuintes que vão estar adimplentes nas datas que eu vou expor aqui. Por exemplo, para o IPTU 2019, os contribuintes que estiverem adimplentes até o dia 27/12 terão desconto de 10% em cota única. Para os contribuintes do Alvará 2019, que estiverem adimplentes até o dia 30/11 de 2018, terão também descontos de 10% em cota única. E o ISS profissional autônomo, a mesma coisa. Então é importante frisar que a Prefeitura está oferecendo, de um lado, uma oportunidade ímpar, onde pela primeira vez na história da Prefeitura, presidente, é importante frisar isso, pela primeira vez na história da Prefeitura está se concedendo descontos para o exercício voltados para o empresariado. Justamente para o ISS, para a multa por infração, a taxa de verificação de funcionamento regular, as taxas da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, pela primeira vez, está se oferecendo a oportunidade para que os empresários possam negociar com a Prefeitura, inclusive os débitos vencidos relativos ao exercício em curso. E ainda com a vantagem daqueles que aderirem ao programa de parcelamento incentivado, de terem descontos diferenciados nos tributos que vencerão no próximo ano. Ok? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Realmente, eu acho que hoje nós tivemos uma tarde esperançosa, produtiva, né? E aí, para ti que está debutando, que vai começar a fazer esse teu debut na Câmara Federal, tu já viste que nós temos aqui dois parceiros, no caso do Banco da Amazônia, subsidiando a nós outros. Nós temos convênio com o Sebrae, o Banco da Amazônia tem. Ele já aportou algum dinheiro lá para nós? Vamos trabalhar, porque cadê o... Mas é nosso parceiro. Hã? Mas é nosso parceiro. Conselheiro, inclusive. Cadê o André? O André não tem ainda reuniões? Ou... Ah, tá. Grande parceiro, participa de rodadas de negócios conosco. É? Mas já disponibilizou algum caixa? Para cliente já. Tá. Não, para nós não, para cliente, para microempresa. E você não tinha chego aqui porque nós temos 15 milhões anuais para os nossos clientes lá, micro. Isso aí é só para o microcrédito produtivo orientado. É Isso. só para aquela pessoa física, inclusive, e os MEIs. E mais o valor para micro e pequena empresa está dentro de 1,5 bilhão aí. Então, se tiver 1,5 bilhão de financiamento de micro e pequena empresa, vai ter 1 bilhão. Quando ele falou esse número, eu até estava meio surdo, mas fiquei mais feliz agora. Confirmou, né? Confirmei. Mas olha, aí... Já participamos de rodadas não só aqui no Maranhão, interior também. Não, mas eu estou me referindo mais para o interior mesmo, no caso específico disso aí, eu acho que o nosso foco tem que se voltar para o interior mesmo. Agora, Sérgio, eu gostaria de pegar essa apresentação do doutor Armando aqui, e para que nós pudéssemos chegar aos nossos sindicatos e eles fazerem, replicar para os associados, que eu acho que isso aí muita gente desconhece o que hoje nós estamos vendo aqui nessa apresentação do Armando, né? Eu queria aproveitar também, Armando, que eu queria fazer aqui uma provocação, já que está aqui você e nosso querido amigo que sempre tem estado aqui conosco, nós temos que acabar chamar o pessoal da Cefaz, chamar nós outros aqui, porque aquela discussão entre a incidência do ICMS ou do ISS na industrialização por terceiros. Não daria para nós fazermos um petit comitê para nós tentarmos elucidar todos esses questionamentos de uma vez por toda, para que nós possamos entrar no ano de 2019 com uma definição com relação a esse questionamento? Como é que você me diz? Eu comprometo de levar o assunto ao secretário para que a gente possa discutir sobre isso. Mas podemos fazer um petit comitê e discutir como fazemos aqui, no caso, quando tem alguma dúvida com relação ao agronegócio, de que a gente possa... Mas eu queria o teu comprometimento para que a gente pudesse, e o teu também. Como é que vocês veem essa minha colocação? É um assunto bastante polêmico na esfera dos fiscos, né, municipal e estadual.
Evidentemente que cada um, dentro da sua ótica, dentro da sua área de atuação, tem a sua interpretação em relação a, dependendo da situação específica, qual tributo incide, afinal de contas, é o ISS ou o ICMS. Isso. Mas nós estamos, sim, certamente abertos à discussão. É um tema bastante polêmico. Nós agora estamos fazendo um estudo juntamente com, inclusive a pedido da FEAM, que é aquele caso do P&D. Nós estamos debruçados para chegar num denominador. Nós temos poucos braços, né? Inclusive a CMF deve estar colocando nos próximos dias, aí, talvez no máximo até final do ano, um concurso para auditor fiscal e outros cargos da Secretaria de Finanças, que já não acontecem desde 1995, mas eu me comprometo de levar o assunto ao secretário Lorival para que a gente possa, após a conclusão a finalização do assunto P&D, a gente possa entrar nesse outro assunto. Ok. Ou seja, então vamos fazer o expediente, encaminhamos ao Arthur, encaminhamos direto ao secretário, como faremos? Acho que pode ser direto ao secretário. Pode ser ao secretário. O Ok. secretário Lorival Praia. Isso. André, tu tá comprometido, tá? Tá bom. Obrigado. Eles têm uma outra agenda, só vieram aqui deixar 1,5 bilhão para nós. Bom, então eu queria, Nelson, vamos ver se a gente faz isso aí, até para a aproximação que a gente está tendo hoje com o Poder Municipal, com o próprio Alcaide, ver se a gente consegue, vai entrar um novo governo estadual, não sabemos ainda quem deverá assumir lá a Secretaria da Fazenda, para que vamos ver se a gente tenta, esse ano, no início, logo, tentar ver como fazemos, como poderemos fazer, sem afetar nem um lado nem o outro, mas que a gente tenha um direcionamento dentro daquilo que nós achamos que seja viável para a economia como um todo. Sim. Bom, com relação a esse assunto aí, nós ainda tivemos reunião na sexta-feira com o secretário de Fazenda e tivemos hoje com o representante da Cefaz junto, a CEPLAN, que está na CEPLAN respondendo por isso. Então nós tivemos e ficamos de fazer uma apresentação perante a própria Cefaz em termos de um documento onde a gente possa provocar isso até para rever essa posição, porque essa aí é aquela que se trata de industrialização por encomenda. Por encomenda. Então a gente vê que isso já existe há 40 anos e de repente surgiu alguma coisa que deu a dúvida. E se a lei não proibia, ela deixava, mas também não proibia, e enfim, para nós era muito claro isso, nunca aconteceu, e de repente vem essa dúvida. E quando você começa a autuar as empresas em termos de, se fosse dali para frente, não, olha, mudou, a partir de agora nós vamos respeitar a nossa logística aqui local, porque você tem um estoque de encomenda lá no seu fornecedor, você tem um estoque em trânsito e outro aqui na própria fábrica. Vamos ver, estabelecer um prazo para isso, para nós estabelecermos uma nova legislação para ficar isso, não. Mas não foi simplesmente chegar lá, corta, a partir de hoje vocês vão começar. Aí muda. O grande problema é que pega 5 anos para trás. E hoje nós temos empresas de componentes que elas estão desesperadas, porque ela não tem dinheiro nem para pagar advogado, imagina para pagar o tributo. Então, diante disso, nós estamos num fato, por enquanto nós não estamos sendo absolutamente nada questionado com relação ao município, isso aí, e a gente vamos tentar resolver esse problema, vamos ver como é que nós vamos ter, com certeza nós estamos pedindo para que isso seja definido ainda neste atual governo. Independente disso, nós vamos ver o que o presidente acabou de propor agora aqui, tá bom? Ok. Eu já peguei aqui o Armando pela vez primeira, veio aqui conosco, né? Eu já estou comprometendo ele para que a gente possa ter uma solução, mas eu acho que é uma parceria que vale a pena, porque atenderá todos nós. E eu acho que é uma via de mão dupla, onde nós vamos tentar
elucidar todas essas dúvidas e tentar fazer com que a coisa seja feita de uma maneira que venha atender o contribuinte. É o contribuinte que contribui ao verdade. né? De forma que eu queria esse comprometimento seu também, tá? Para que a gente possa chegar, sentar, conversar. Se houver a necessidade de conversarmos com o prefeito, iremos lá, sim, sem nenhum problema. Eu acho que nós temos que ter o entendimento para que a gente possa lograr êxito nessa ação. Mas eu quero agradecer de antemão a tua vinda aqui na nossa casa, trazer essas notícias de qualquer forma. Temos que fazer chegar o mais rápido ao nosso manhã, exatamente, para que a gente possa dar conhecimento dessas ações todas da Prefeitura. E antes de passar para a doutora Patrícia, eu pergunto se o nosso querido deputado tem algo a comentar, ou se quer deixar para o final. Ontem estava aqui nessa casa e fiquei muito feliz no seminário que teve sobre discussão do futuro do nosso Estado. Fui eleito agora deputado federal e quero me comprometer com todos vocês para ser um guerreiro na Câmara Federal, para lutar principalmente por algo que está em perigo, que é a nossa Zona Franca. Nós temos agora o nosso incentivo da Sudan, que faz parte do Sudene, está em perigo, vence agora no dia 31 de dezembro, e já estamos correndo atrás para ver se conseguimos prorrogar por mais 5 anos esse incentivo, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado, né, que faz parte do pacote da Zona Franca. Por incrível que pareça, até agora, próximo ao 31 de dezembro, a lei ainda não foi promulgada. Isso me preocupa, mas há esperança sim de ser aprovado. E eu quero falar para vocês que vocês podem contar comigo como um guerreiro para lutar pelo nosso Estado. Estou me debruçando e eu peço o apoio da FEAM para a gente estudar, entender como funciona e lutar. Né? Lutar para que os incentivos continuem, para que o Amazonas não fique para trás em relação aos outros estados. Nossa bancada é pequena, porém o nosso Estado é de suma importância para todo o país, né? E não só para o país, mas para o mundo todo. A relevância do nosso Estado, nós temos que entender a nossa relevância no cenário mundial e ser tratado com a devida significância. Então vocês podem contar com o guerreiro, que eu vou lutar muito para manter os nossos incentivos e para fazer, e com a ajuda de vocês, lógico, e ontem aqui estavam os estudos, como fazer o nosso Amazonas prosperar ainda mais, pensar para o futuro, que nem só de Zona Franca, né, podemos viver a vida toda, mas eu tenho certeza que nós vamos encontrar soluções para desenvolver cada dia mais o nosso Estado, mas hoje é dia para me comprometer com todos vocês. Ok, deputado, saiba que a interlocução nossa é contínua, o senhor pode dispor de toda a nossa assessoria, nós temos assessoria econômica do Dr. Gilmar também, conforme nós conversamos lá, de forma que o senhor pode contar com todo o apoio que essa casa puder disponibilizar para que cresça no seu conhecimento e dizer que o seu êxito é o nosso êxito, é o êxito do Estado do Amazonas como um todo. Eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia, que ela vai falar rapidamente sobre o impacto do sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais e previdenciárias e trabalhistas ou E-Social às nossas empresas. Sou Patrícia Moraes, da empresa JM Consultoria. Estou aqui para passar um pouco para vocês sobre o E-Social. Isso que a gente tem ouvido há alguns anos, né? Mais enfaticamente desde 2014. Então aqui a gente vai dar uma leve pincelada para que os senhores entendam um pouco melhor esse processo do E-Social dentro das empresas. Hoje nós vamos tratar diretamente sobre os impactos que a E-Social causa dentro das organizações. O que é o E-Social na realidade? Né? Aqui eu coloquei de uma maneira muito resumida, que ele se trata, na realidade, de um projeto do governo com a intenção de unificação e envio das informações pelo empregador relativo aos seus trabalhadores. Nada mais é hoje, se os senhores estão a par, né, junto com o departamento pessoal de vocês,
Hoje, dentro do departamento pessoal, nós temos inúmeras obrigações a serem enviadas, de muitas vezes de maneiras repetidas, né? Então, o e-social ele vem para facilitar o envio dessas informações. Qual é o objetivo do e-social de uma maneira muito resumida? Maior efetivação da fruição dos direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários, racionalizar e simplificar o cumprimento das obrigações, eliminar redundância nas informações prestadas. Infelizmente, atualmente, nós ainda temos informações repetidas e algumas vezes em um dado errado, em uma determinada obrigação errada, numa outra obrigação de uma outra forma. Aprimorar a qualidade das informações referentes às relações de trabalho, previdenciárias e fiscais, conferir o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte e, principalmente, o armazenamento nacional das informações relativas aos empresários, né, às empresas e os seus funcionários. Quem está obrigado hoje a fazer o envio do e-social? Nada mais é de todo aquele que contratar a prestação de serviço, pessoa física ou jurídica, e possua alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária em função dessa relação jurídica. Ou seja, você é uma empresa, independente do seu tamanho, registrou, precisou de serviço de uma pessoa, você vai recolher os tributos, tem esse vínculo, você precisa enviar o e-social, independente do seu tamanho. Aqui, de uma maneira muito resumida, nós vamos falar um pouco sobre os principais desafios e riscos relacionados ao e-social. Eu gosto de começar a pontuar pela parte tecnológica. Por quê? Até uns anos atrás, simplesmente as empresas elas procuravam uma plataforma que desse condições de que ela operacionalizasse sua folha de uma maneira razoável. Hoje, eu preciso que essa tecnologia ela seja revisada, né? Porque não são todas as plataformas que estão aptas a receber o e-social. Inclusive, nós temos notícias de várias plataformas que simplesmente foram compradas porque elas não conseguiram ter essa condição de receber os padrões do e-social. Então, aqui a gente tem revisão e aquisição de software para atendimento de novas necessidades específicas e atualização do parque tecnológico da empresa. Para o e-social, essa é a primeira mudança, é o primeiro investimento que vocês sentirão já visivelmente. Daqui nós podemos falar sobre os processos e legislação. Passará por padronização, centralização ou descentralização de processos. Análise sobre a aderência das rotinas versus normas legais. Por que isso daqui é importante? Infelizmente, muitas vezes dentro da nossa empresa, nós andamos de maneira diferenciada do que a legislação manda a gente fazer. Agora não tem mais jeito. Revisão do nível de responsabilidade e alçada. O terceiro ponto que eu acho extremamente importante é a questão da estrutura organizacional. Centralização das atividades sobre uma única área. O departamento pessoal dependia de muitas informações relacionadas aos seus líderes de setores, a cada departamento. Então, os setores eles estarão diretamente vinculados ao departamento pessoal. Ele vai precisar contar exclusivamente com as lideranças das áreas para que essas informações venham para o departamento pessoal de uma maneira organizada e correta. Aumento ou redução de quadros de empregados. E eliminação ou incorporação de novos processos e atividades. E o quarto ponto é a questão de pessoas. Aqui nós estamos falando de adequação de responsabilidades e papéis, alteração nas rotinas ou hábitos operacionais e mudanças culturais sobre alguns processos. Quando a gente fala de mudanças culturais, eu volto ao que eu falei anteriormente. Muitas empresas, por exemplo, têm a mania, apesar de estar na legislação, na CLT, ela sempre disse que o meu funcionário ele tem que ser avisado, por exemplo, 30 dias antes que ele vai sair de férias. Isso dificilmente acontece. Às vezes você decide, conversa ali com o funcionário, ele diz que está precisando das férias, você concorda, dentro de 10 dias, 15 dias, esse funcionário acaba saindo de férias. Atualmente isso não é mais possível.
Tá? Então, aqui é só uma leve pincelada dessas principais mudanças. Tanto que a gente coloca ali férias, afastamentos, admissão é um dos casos. Os principais impactados dentro da organização de vocês relacionado ao e-social. 9% é o pessoal, aquele grupo da medicina do trabalho. Eles são... A gente pensa muitas vezes que apenas o departamento pessoal ele vai ser impactado com o e-social. Engana-se quem pensa dessa forma. Toda a empresa, desde a sua gestão até baixo escalão, pessoal da produção, são impactados diretamente com o e-social e os senhores vão acabar entendendo um pouco mais à frente. Então, a gente tem os impactos na medicina do trabalho, na área financeira, 8%, o jurídico, 4%, o contábil e o fiscal, 6%, 9% a parte de cadastros, e o maior impactado com isso, quem é? Setor de DP, RH. Porque, querendo ou não, são eles que irão operacionalizar isso de maneira efetiva. Aqui, a gente vai falar muito rapidamente sobre a questão das fiscalizações, como elas acontecem atualmente e como elas passaram a acontecer com o e-social. Atualmente, nós temos uma auditoria do passado. Dificilmente você encontra uma auditoria que ocorre pedindo dados de hoje, né? Até porque ainda está andando. Por estabelecimento, conferência manual, ou seja, ainda por papel, competência por competência, fontes específicas, por amostragem, provas em papel, fiscalização in loco, a fiscalização geralmente ela ainda ocorre dentro da empresa, e o combate à sonegação é o seu objetivo. Com o e-social, isso tudo vai mudar. O monitoramento ele é contínuo, porque a partir do momento que eu faço qualquer registro dentro do meu sistema, qualquer alteração, isso já é mandado de forma automática para o e-social. Por empresa, auditoria eletrônica. Múltiplas fontes, não é mais por amostragem, ela vai ser de forma integral. Os órgãos terão acesso a toda e qualquer informação relativa à folha de pagamento, relativa aos seus funcionários. Provas eletrônicas, fiscalização à distância e atuação eletrônica e facilitar o cumprimento das obrigações. Quem participa do e-social? Esse e-social que a gente tanto fala. Quem é que faz parte disso? Ministério do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal, INSS e Caixa Econômica. São todos esses órgãos que nós nos comunicamos como departamento pessoal e vamos continuar nos comunicando, porém de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o cenário atual e o cenário proposto com o e-social quando ele estiver 100% em vigor. Aqui, como vocês podem ver, no cenário atual, nós temos várias obrigações para atender a diferentes entidades. Se os senhores forem ver, existe uma pessoa bem no centro, que se caracteriza ali a empresa, ela disparando inúmeras obrigações para inúmeros lugares diferentes. No cenário proposto, é a mesma fonte, é a mesma informação, com visões e formas diferentes para órgãos e entidades diferentes. O departamento pessoal, a empresa continua ali, porém ele envia para o e-social e o e-social dispara para os órgãos exatamente as informações que esses órgãos necessitam. Quais são as consequências desse cenário atual? Aqui, muito resumidamente, para os senhores terem uma noção melhor, né, mais rápida. As consequências são dificuldades para garantir os direitos dos trabalhadores, complexidade para cumprimento das obrigações pelos empregadores, tempo gasto para pagar impostos, 2.600 horas por ano, de acordo com o Custo Brasil. E a gente já está acostumado a dizer, tempo é dinheiro. Então, 2.600 horas, imagina quanto dinheiro não é perdido. Baixa qualidade das informações prestadas ao Estado. 4 bilhões de diferença da folha de pagamento com o GFIP. Essas diferenças são
provenientes a diferenças de alíquotas e uma série de outras situações. Além das fraudes e pagamentos indevidos de seguro-desemprego, abono salarial e benefícios previdenciários. Aqui eu elenquei 3 vantagens mais diretas relacionadas ao e-social. Além de simplificar os processos, gera ganho de produtividade, pois o e-social passará a subsidiar a geração das guias de recolhimento do FGTS e demais tributos, o que diminuirá erro nos cálculos que hoje ainda ocorrem. Ponto 2. O sistema também visa colaborar para uma melhor transparência e segurança jurídica, evitando condições para a criação de passivos fiscais e trabalhistas. Ou seja, eu com essa ferramenta provavelmente estarei diminuindo os passivos trabalhistas, que muitas vezes aquele trabalhador vai, pega um advogado, o advogado não, está faltando uma diferença aqui, entra na justiça e ainda pede mais várias outras verbas, né? Isso daqui vai diminuir. E a terceira vantagem, com a substituição da entrega de diversas obrigações por apenas uma operação totalmente padronizada, as empresas diminuirão gastos e tempo dedicados atualmente para a execução dessas tarefas. Ou seja, muitas vezes nós precisamos, dependendo do porte da empresa, ter uma equipe de departamento pessoal grande, para que dê conta de todos os processos. Então, o e-social provavelmente, como ele padroniza, simplifica, essa quantidade talvez não se faça mais necessária. Essas pessoas precisarão ser instruídas e serem preparadas para provavelmente assumirem novas responsabilidades. Quais são os principais impactos? Por exemplo, não será possível contratar um colaborador sem que este tenha apresentado toda a documentação para a contratação, pois as informações precisam ser enviadas para o ambiente do e-social em pelo menos um dia antes do novo contrato iniciar na organização. Ou seja, esquece aquela ideia de, não, deixa ele entrar, amanhã ele termina de trazer a documentação. Não existe mais isso. Nós temos que admiti-lo na empresa pelo menos 2 dias antes dele iniciar na organização. A exceção apenas no caso do empregador enviar o evento de registro preliminar. Surgiu uma vaga de urgência, você conseguiu aquela pessoa para fazer parte do seu quadro, o departamento pessoal ele tem essa possibilidade de fazer um registro preliminar com alguns documentos, porém, ele precisa fechar essa admissão antes do fechamento da folha de pagamento. Adeus ao famoso jeitinho brasileiro. Isso não existe mais. Se acontecer, se a empresa der aquele jeitinho, o que vai acontecer? Ela está passível de multas e penalidades. E eu vou mostrar daqui a pouco para os senhores. As penalidades, elas são bem altas. Os gestores de pessoas precisarão preparar a empresa, reprogramar a mentalidade dos colaboradores, líderes e sócios. A mudança precisa começar dos líderes para os colaboradores, atentando-se aos prazos, avaliando as rúbricas e refazendo processos internos. Isso daqui é importante pontuar, por quê? Muitas vezes, a própria liderança, ela pede para que a equipe responsável por esses processos, no caso RH e DP, dê um jeitinho para fazer, né? Então, os próprios gestores, os próprios líderes terão que ter essa consciência de que isso não será mais possível, pois vocês mesmos poderão estar ocasionando uma penalidade para dentro da própria empresa de vocês. Então, eu costumo dizer que é um trabalho conjunto de conscientização de todos os líderes e liderados. Inclusive, é importante salientar que, por exemplo, no processo de admissão, o próprio e-social ele disponibilizou um formulário, o qual, no seu processo de admissão, esse candidato ele precisa preencher, e lá alguns dados que não vêm em documentos pessoais, e lá ele vai estar dando uma ciência, uma assinatura de veracidade de informação. O que isso pode ocasionar? Vamos supor que vocês contrataram uma pessoa para a empresa de vocês. Ele falou, por exemplo, que ele é da raça branca. Está lá no formulário.
Mas quando vai bater com as informações existentes ali de Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, consta que ele é pardo. Isso pode trazer alguma penalidade para os senhores? Pode. Porém, quando ele fez esse preenchimento no formulário, ele assinou dando veracidade. Então, se vocês forem autuados, sofrerem uma penalidade por conta de uma simples informação que foi passada errada, e isso pode ser passado dos senhores para o funcionário, porque quem errou, quem mentiu, foi o funcionário. Por isso que existe esse termo de responsabilidade. E no último ponto, o departamento pessoal precisará se aprofundar ainda mais no conhecimento de legislação. Não dá mais para ter uma equipe o qual entende mais ou menos da legislação. Cada vez mais nós temos a necessidade de conhecermos a fundo a CLT, a reforma, suas súmulas, para que justamente os erros sejam minimizados nesse processo. Aqui são as obrigações fiscais que serão substituídas com o E-Social. Para que os senhores vejam, são 15 obrigações que atualmente o departamento pessoal manda individualmente e que passará a enviar de uma única vez. GFIP, CAGED, RAIS, com certeza os senhores conhecem, pelo menos de ouvir falar um pouquinho de cada uma dessas, né? Aqui folha de pagamento, GRF. Então, são muitas obrigações fiscais que serão, graças a Deus, simplificadas. Aqui a gente tem, rapidamente, falando sobre o novo cronograma de implantação do E-Social. Houve, ao longo desse ano, muitas mudanças em relação a esse cronograma. As grandes empresas, as empresas com faturamento de 78 milhões para cima, elas já estão na fase de substituição da GFIP para recolhimento das contribuições. Elas estarão, daqui a pouco, enviando através de um programa chamado DCTF Web, que nada mais é do que ela vai simplificar a geração de todos esses arquivos. FGTS, INSS, o DARF de Imposto de Renda, o DARF de PIS. As empresas com faturamento inferior a 78 milhões, elas começaram em julho, estão na segunda etapa, que é a parte dos trabalhadores. Ano que vem, entraremos com os empregadores, pessoa física, os produtores rurais, e, em 2020, os órgãos públicos e entidades. Aqui, só para que os senhores tenham uma ideia do faseamento da E-Social, como ela foi dividida. A primeira fase dela é a parte de cadastros e tabelas. Segunda fase, eventos não periódicos. Terceira fase, eventos periódicos, que já é Folha e Reinf. E a quarta fase, que é o DCTF Web. Então, o que a gente pode entender disso tudo no resumo? O E-Social, ele nada mais é do que algo relativo a mudança de cultura, de gestão, de liderança e cadastro. Não tem como resumir da melhor forma. Se vocês tiveram um cadastro efetuado de uma maneira errada, apressada, seja da empresa dos senhores perante Receita, perante Ministério do Trabalho, seja do funcionário, qualquer tipo de cadastro, isso vai impactar no envio da E-Social. Isso vai ter que ser tudo corrigido para que possa ser enviado. Então, aqui, de uma maneira muito geral, a primeira fase, falando dos cadastros e tabelas. Para os senhores terem uma ideia, esses eventos todos esses eventos tiveram que ser enviados na primeira fase. Aqui eu estou falando desde quadro de horário. Aqui eu estou falando de cadastro de empresa. Aqui eu estou falando, as tabelas de rubrica nada mais são do que as verbas que constam na folha de vocês, uma a uma. Aí os senhores podem me perguntar, tá, mas isso daqui é o quê? Nada mais é do que um trabalho minucioso feito pela equipe para que sejam alocadas cada verba diretamente com o código do E-Social, para que na hora da importação suba tudo para o seu devido lugar e não gere nenhum problema mais à frente. A segunda fase são relacionados aos eventos não periódicos, que já é a parte
dos trabalhadores, admissão, demissão, alteração de contrato. Ah, eu tenho um funcionário que ele é do primeiro horário, na primeira escala, mas por algum motivo a liderança está precisando que ele cubra um colega ali no segundo horário. Isso tem que ser informado, porque isso automaticamente é enviado para o e-social. É gerado arquivo, isso dispara de maneira automática. Então, por isso, nós precisamos ter muito cuidado com tudo que nós modificamos em relação a funcionário dentro da nossa empresa. E a terceira fase é a parte dos eventos periódicos, que nada mais é do que as remunerações, os pagamentos de rendimentos. Aqui eu estou falando da folha como um todo. E também uma parte muito importante, saúde e segurança do trabalho, que muitas vezes fica um pouco de lado, mas ela é extremamente importante desde esse início do processo. Porque hoje, por mais que seja uma fase que não esteja valendo, hoje eu já não consigo simplesmente admitir uma pessoa sem cadastrar o ASO, o estabelecimento qual ela fez esse ASO e o médico que fez essa autorização, que considerou ele como apto. Se eu não tivesse informação já hoje, não passa a minha admissão. Aqui a gente vai falar muito rapidamente sobre as penalidades. Aqui a gente conseguiu fazer de uma maneira simplificada, numa pequena planilha, mas daqui já dá para os senhores terem uma noção do impacto que isso pode ocasionar na organização de vocês. A falta de registro, por exemplo, ela pode variar de R$ 402,53 a R$ 805,06 por empregado. A empresa fez isso de novo, esse valor dobra. Cadastro desatualizado, de R$ 201,27 a R$ 402,54 por empregado. Falta de exames médicos, conhecemos e temos na nossa realidade. Empresas que admitem e não dão a menor importância para o ASO. Isso daqui vai de R$ 402,53 a R$ 4.025. Isso eu estou falando do empregado, tá? Então, multipliquem na cabeça de vocês pela quantidade de colaboradores que vocês têm registrado. Isso é importante. Omissões nos dados sobre acidentes de trabalho. Varia do limite mínimo ao limite máximo de salário de contribuição. Reincidência, dobra. Falta do perfil, o que nós chamamos de PPP, de R$ 1.812,87 a R$ 180 mil. Esse daqui eles pagaram bem pesado. Mas conheço inúmeras empresas que não têm PPP. Deixa para lá, não é importante. É importantíssimo. E aqui, omissão de dados envolvendo o afastamento temporário. Não precisa, é temporário, não vamos registrar. R$ 1.812,87 a R$ 181.284. Aqui, eu quero que os senhores... Não estou trazendo as multas e penalidades para que os senhores fiquem assustados. De forma nenhuma, nosso intuito não é assustá-los, mas é trazer para uma realidade que já está à nossa porta. Muitos dos senhores, com certeza, já estão com a e-social funcionando dentro da empresa. Outros ainda estão em fase de implantação. Então, é importante entender que muitas dessas mudanças elas são mais culturais do que qualquer outra coisa. E, por fim, eu gostaria de pontuar algumas dificuldades enfrentadas de forma concreta. Como os senhores viram, eu sou de uma empresa de consultoria e assessoria contábil. Então, lá nós temos um leque de empresas dos mais variados ramos, então nós lidamos com inúmeras realidades diferenciadas. Na implantação do e-social, quais foram algumas das maiores dificuldades que nós tivemos? Primeiro ponto, qualificação cadastral. Tem gente que era de um PIS, mas na realidade era outro. Quem tem que fazer isso? É o funcionário. Tanto que no processo de admissão dos senhores tem que ter, a pessoa está candidata àquela vaga, ela tem que trazer uma qualificação para que justamente os senhores não tenham problema nesse processo. CPF de dependente. Anteriormente não existia obrigatoriedade. Hoje, o dependente é obrigatório os senhores informarem o CPF. A partir de 7 anos é obrigatório. Eu aconselho, nasceu,
tem que ter o CPF. Até porque, atualmente, quando vão retirar a certidão de nascimento, já sai o CPF do bebê. Então, é importante já cadastrar para evitar maiores problemas. Cadastro de sócios. Ah, sócio é só para o Labore, não preciso fazer o cadastro dele. Vou fazer ali o nome, o sexo, a cidade, o valor do Prolabore, já foi. Não, não. Cadastro de sócio tem que ser feito de maneira completa. Se não tiver, não passa. Alíquotas RAT e FAP, que nada mais é do que risco e fator acidentário. Muitas vezes, a equipe, a empresa, não verifica essa informação, cadastra uma alíquota qualquer e isso interfere diretamente na CFIP dos senhores. Cadastros de tomador. Muitas vezes, quem está fazendo esse cadastro não se atenta principalmente à parte de lotação tributária. É onde a gente acaba tendo maior problema em relação a tomadores. E, por último, o envio das fases. Aqui eu coloquei sobre o certificado A3. Para os senhores terem uma ideia de tantas empresas que nós temos, muitas delas, teve empresas que nós demoramos 12 horas para conseguir enviar o arquivo da primeira fase. Tudo por causa desse bendito certificado A3. Até aqui, entre muito estudar e muito conversar, descobrimos que o certificado A1 e os certificados que são em arquivo, eles enviam em 1 minuto, em 30 segundos. Então, dependendo de como esteja o recebimento da receita, o certificado A3, nessa hora de envio de informação, ele acaba por dificultar esse processo. Então, aqui, muito resumidamente, eu falei um pouco sobre o e-social, e o seu Cláudio ele vai falar um pouco para os senhores a respeito da SST. O Cláudio, vamos dar um aplauso para... Para mim, Patrícia, eu te não, consulte a consultora. Cláudio, 7 minutos. 7 minutos. Já estou marcando aqui. Eu estou marcando também, não te preocupa não. Agradeço a todos a oportunidade de vocês estão nos dando para o SESI trazer um pouco dessa informação sobre o e-social e a questão de saúde e segurança do trabalho. Eu prometo que se vocês me derem um pouquinho, tiverem um pouco mais de paciência, vocês vão ver que o SESI ele vai trazer algumas novidades para vocês. Porque o que acontece? O que é muito importante a gente observar quando se trata de e-social? Nós temos aqui um período também dentro do cronograma que o governo ele definiu, que tem algumas informações relacionadas à segurança e saúde no trabalho que também vão precisar ser informadas para o governo. E aí eu chamo a atenção do envolvimento que a CNI e o próprio SESI, que faz parte também dos grupos de discussões, se empenharam justamente para que esse prazo que seria iria entrar nesse ano de 2018 foi realmente prorrogado para o período de 2019 e em outros casos para 2020. E por que isso aconteceu? Porque o que se percebe? Hoje as nossas indústrias, as nossas empresas, elas não têm realmente preparo adequado para fazer uma gestão de SST. Então a gente percebe que existe uma dificuldade. Quando se trata de SST, a gente percebe que para as empresas isso é muito complicado. E aí a própria CNI ela fez um trabalho bem profundo para que isso pudesse ser postergado para que as empresas elas tivessem um tempo para se adaptar. Porque o que acontece hoje? As empresas elas automaticamente elas precisam fazer os seus programas, o PPRA, os seus PCMSOs, os seus exames ocupacionais, os seus exames admissionais, elas fazem isso dessa forma, mas muitas das vezes ela não tem um sistema que se possibilite ela ter um controle dessas informações. Diferente dessas questões dos dados de departamento pessoal, fiscal, porque hoje todas as empresas elas não conseguem fazer esse processo de folha de pagamento se não tiver um sistema, não é verdade? Ou pequenas empresas que não têm esse sistema, elas contratam um escritório de contabilidade para fazer essa parte, né? Ou então as grandes empresas já têm todo esse processo, mas uma pequena empresa ela não tem um sistema que faça essa gestão de SST. Então, para vocês terem uma ideia, enquanto 75% das informações relativas a RH, fiscal, contábil, jurídico, 25% estão relacionadas a SST. Então, isso a partir de 2019 vai ser muito cobrado das empresas também. Eu trouxe para vocês alguns eventos aqui
para os senhores observarem, que são 6 eventos que vão ser muito importantes as empresas comunicarem para o governo. A descrição dos ambientes de trabalho, ela descrever detalhadamente todos esses ambientes, todos esses setores. A partir da entrada do e-social de SST, as comunicações de acidente do trabalho elas não vão ser mais emitidas pela plataforma da Previdência Social, mas pelo sistema que a empresa ela vai ter que adquirir. O evento 2220, que está relacionado a monitoramento de saúde do trabalhador, como a Patrícia falou, obrigatoriamente vai ser necessário informar os ASOS desses trabalhadores, quando foi que ele fez o seu exame periódico, quando foi que ele fez o admissional, vão ter que estar vinculados de acordo com o risco que esse trabalhador está exposto, se ele realmente fez esses exames que eram definidos no programa de controle médico de saúde ocupacional. A parte do evento 2221, que está relacionado a motoristas profissionais, 2240, relacionado aos fatores de risco. A partir desse evento, todas as empresas elas vão ter que informar quais são os riscos que o trabalhador ele está exposto e que equipamentos de proteção individual que esses trabalhadores eles estão usando. E, por fim, o 2245, que vai ter que ser comunicado também para o governo todos os treinamentos obrigatórios pela legislação. Treinamento de CIPA, treinamento de NR10, treinamento de NR12, treinamento voltado para a navegação, tudo isso as empresas elas vão ter que comunicar. E aí tem alguns desafios da parte de SST, rapidamente, que o que vai ser cobrado das empresas, que elas tenham realmente uma gestão ativa e integrada dos programas dela de SST. PPRA, PCMSO, hoje não vai ser mais possível eu contratar um PPRA com uma empresa, contratar o PCMSO com outra, e com outra contratar as análises ergonômicas do trabalho. Porque essas informações elas vão precisar estar vinculadas, vão precisar estar integradas, né? Não sei se vocês conhecem, mas existe um decreto do Ministério da Previdência, que é esse 733110, como a Patrícia falou, não se mudou nada em relação ao e-social. O e-social, o que ele traz de novidade é apenas a forma de envio, mas as legislações são as legislações que estão aí. Então, esse decreto da Previdência Social, ele diz que todas as empresas, a partir da implantação do e-social, elas vão ter que ter uma meta de PPRA e PCMSO. Então, a partir disso, elas obrigatoriamente vão ter que reduzir a cada ano 5% dos riscos e doenças ocupacionais que elas têm. Aí como controlar isso, né? Adicionar de insalubridade e periculosidade. Tem muitas empresas que acabam dizendo, eu vou pagar insalubridade para todo mundo, eu vou pagar periculosidade para todo mundo, para eu não ter problema com a fiscalização. Mas isso também vai ser um problema sério, porque para o Ministério do Trabalho vai ser muito importante ela saber que se você está pagando isso, existe algum laudo que definiu que precisa pagar o adicional de periculosidade e insalubridade. Não tem a ver com SST a questão das leis de cotas de PCD, mas eu trouxe apenas como um ponto para mostrar para vocês que a partir do e-social, o que a legislação ela fala? Se eu demitir algum PCD, obrigatoriamente eu já tenho que ter um PCD na minha empresa, não é verdade? E a partir de agora, quando eu enviar essas informações, se o sistema ele verificar que eu estou precisando de um PCD e eu não contratei, isso já gera uma multa de média de R$ 1.900 por trabalhador. Manter 100% dos exames ocupacionais em dia, isso vai ser bastante cobrado das empresas. Se eu sei que o Cláudio ele precisa fazer o exame periódico dele todo mês de outubro, se quando chegar no ano que vem eu vou fazer só em dezembro, isso também pode me gerar uma multa, porque o sistema ele vai cobrar que se eu estou tratando de periódico, eu tenho que fazer dentro daquele mês. Mudança de função, hoje muitas das vezes acontece isso, o trabalhador ele precisa ser mudado de função para outra atividade, mas não é feito o exame ocupacional. Já acabou o meu. É verdade. E aí, rapidamente, eu queria trazer, como eu falei no início, que muitas das empresas elas não têm um sistema para fazer esse controle da gestão de SST, e aí, desde já, eu já coloco o SES à disposição dos presidentes de sindicatos, se eles quiserem fazer esses fóruns para a gente aprofundar a questão do SST, do e-social, mas eu queria só apresentar para vocês, nessa revista que vocês receberam, na entrada, logo na contracapa, já existe uma informação sobre um sistema que o SESI criou,
que é o SESI Viva Mais. E ele é uma plataforma multicanal, inteligente, que ele vai dar essa possibilidade para as empresas fazer o controle da gestão de SST, que hoje elas não têm. Então, a partir dela, vai ser possível fazer esse controle dos exames periódicos dos trabalhadores de vocês, vai ser possível também fazer o controle dos cursos que os trabalhadores de vocês precisam ter. Então, é uma plataforma que foi justamente criada e modelada a partir da união de 50 especialistas. Então, a partir delas, é possível vocês terem justamente toda a possibilidade de se gerar as informações para o e-social. E aí, vai ser possível também ter um aplicativo para os trabalhadores, para acompanhar a saúde desses trabalhadores. E eu trouxe para vocês mais ou menos os indicadores que a plataforma ela traz. É possível ela verificar quantos trabalhadores eles fizeram exames ocupacionais, admissionais, demissionais. E isso, o próprio empresário ele pode fazer esse acompanhamento para ver se a área de segurança do trabalho, a área de RH está fazendo esse acompanhamento. E aí, caso vocês tenham, isso aí é justamente o perfil que vai aparecer no celular do trabalhador, um aplicativo. É possível a empresa também divulgar todas as campanhas que ela quiser fazer na empresa, ela divulgar o dia dos exames periódicos que vão ser realizados. E esse aqui é o site, que se vocês quiserem consultar, vocês podem obter mais informações. E caso também queiram conhecer mais, estou deixando aqui o contato da nossa área, também da nossa área de relações com o mercado, que vocês podem entrar em contato para a gente agendar e apresentar para vocês a plataforma com maiores detalhes. Muito obrigado. E conciso. Muito obrigado, Cláudio. Bom, senhores, o adiantado da hora, eu tenho que cumprir o horário, me atrasei um pouquinho hoje, porque nós estávamos tão empolgados com o 1,5 bilhão lá do Banco da Amazônia, que não chegamos aqui no horário que temos que iniciar a nossa reunião. Agradecer a presença do nosso querido presidente Ataliba, do nosso querido deputado federal, que vai ter uma longa estrada pela frente. Já nós colocamos todo o nosso sistema à disposição. Ele vai começar a fazer uma turnê, dona Rosana, pelas nossas unidades. Ele vai primeiro na unidade 8, para que ele possa, a cores e ao vivo, verificar todo o trabalho que o Sistema S da indústria faz, e depois nós vamos levá-lo também ao Sistema S do comércio. Por fim, agradecer o Armando, já se comprometeu, o nosso querido Moreira ali também, de formas que acho que nós estamos caminhando a passos largos para o entendimento entre Cefaz e CEMEF, que será, vamos dizer, o objetivo único desta casa, é fazer essa junção de esforços no sentido de ver o que efetivamente o contribuinte precisa para que a gente continue o nosso desenvolvimento. Agradecer a Patrícia, essa beleza feminina que se faz presente aqui na nossa mesa. Muito cuidado com esse paraense que está do seu lado. Enfim, desejar a todos vocês um bom retorno para as casas.